Isso aqui tá grande, hein? Rayana, eu vou respondendo devagarzinho, tá, Rayana? Doutora, há 13 anos que eu sofro com urticária colinésica, nunca consegui ser diagnosticado ao certo. Inclusive, quando descobri, entrei em depressão. Depressão é uma das causas de urticária, Rayana. Tá, então a gente tem que ver isso. Por isso que tem pacientes que usam antidepressivos e melhoram da urticária. Um exemplo é a doxepina. A doxepina, apesar de ser um antidepressivo, ele tem um efeito muito leve antidepressivo e tem um efeito bom na urticária, e pacientes com depressão que usam doxepina melhoram. Mas a doxepina é uma medicação controlada e deve ser prescrita somente por médico, tá? Você não pode ir numa farmácia de manipulação e mandar fazer, me dá uma doxepina aqui, não pode fazer isso, tá? Porque ela tem seus riscos. Fui uma dermatologista, assim como alergista. No alergista eu descobri que tem urticária, que tem alergia à proteína do leite e a milho. Cortei o leite e o milho. Realmente eu sentia que quando comia alguma coisa com essa proteína, as placas avermelhadas apareciam com maiores frequências. A urticária, bem na verdade, a urticária crônica, né, que eu acredito que tenha sido o seu caso, ela é dividida em dois grupos. Né? A urticária crônica é acima de 6 semanas e a urticária aguda com menos de 6 semanas. A urticária crônica ela é dividida em dois grupos. 40% das urticárias crônicas tem alguma etiologia e 60% não tem etiologia, ou seja, não tem causa. Tá? Então 40% tem causa e 60% não tem causa. Então assim, você identificou que tem uma alergia ao leite, né? E ao milho também. Você retirou o milho, melhorou, então pode ser uma das causas da urticária. Mas, doutor, eu percebi que é o calor, eu não posso ficar no calor, até mesmo dentro de casa, me expor ao sol, até mesmo ficar nervosa, que as placas surgem, geralmente elas aparecem na parte posterior das pernas e panturrilha, assim como nos joelhos, sempre lá. E quando fico exposto por muito tempo, surgem nos braços e pescoço, mas não sinto coceira alguma. São placas que surgem depois de uns minutos somem, mas muito me incomoda. Não posso ir à praia ou sair de dia para fazer absolutamente nada, até mesmo procurar ajuda de um profissional. Isso muito me prejudica para trabalhar também, sofro muito com isso. Então, quando entra em contato com calor, a urticária colinésica é muito característica da urticária colinésica, que ela responde, ela é causada por essas diferenças de temperatura, calor, frio, choques térmicos e tal. Você tem justamente incidência de raios ultravioletas e tal. Por quê? Porque existe uma quantidade grande de células produtoras de mediadores inflamatórios que causam processo alérgico, como histamina, bradicinina e outros, né? Então, quando há um rompimento dessas células, você então tem um aparecimento dessas lesões em alto relevo, avermelhados que coçam, tá? Já tentei alguns medicamentos antihistamínicos que foram passados pelos médicos e nada ameniza. Você tem dois protocolos, né, para a utilização dos antihistamínicos e antileucotrienos também, e o antidepressivo tricíclico. O protocolo mais antigo, que fala na associação de antihistamínicos dos mais diversos tipos, né? Você pode utilizar um bloqueador H1, um bloqueador H2, você pode associar também um montelukast, vai tentando, né? Faz a monoterapia e não deu certo, faz a terapia dupla, não deu certo, associa o montelukast, que é um inibidor antileucotrieno, que não é um antihistamínico, mas inibe o leucotrieno, e pode associar também o antidepressivo tricíclico, que no caso é a doxepina. Esse é o protocolo mais antigo, protocolo que eu aprendi quando estudei alergia, mas a gente frequentando os congressos e tal, a gente sabe que tem protocolos mais novos que dizem que é mais eficaz você usar uma dose aumentada de um antihistamínico de última geração. Mas tudo isso com indicação de médico. Eu não estou aqui querendo estimular você em nenhum momento você se automedicar, porque existe risco se você utilizar uma dose além daquela que você precisa. Só estou dando um estímulo para você procurar um médico especialista na área, mostrando para você que tem solução, tá? Então, existem esses dois protocolos e o médico ele vai ter a liberdade de escolher qual seria o protocolo melhor para utilizar no seu caso. Ou você associar várias medicações ou utilizar uma dose 5 vezes maior de uma medicação, de um antihistamínico de última geração. As placas aparecem no calor e somem quando o calor passa. Me vi nessa explicação que deu a respeito da urticária colinésica, por isso queria que tirasse minha dúvida. É possível que o paciente tenha urticária colinésica, mas não sinta coceira? Somente por isso? É possível, né? Tudo vai depender da sua sensibilidade. E também a gente tem que entender que a urticária ela pode ser alérgica e não alérgica. Também existe isso também.
né? Uma urticária causada por outros mediadores inflamatórios, não alérgicos. Por exemplo, doenças reumáticas, elas são doenças que podem levar a urticária, tipo a tireoide de Hashimoto, por exemplo, né? Ou o Graves também, doença de Graves, onde tem alteração dos hormônios tireoidianos. Você pode ter justamente o aparecimento de urticárias pelo corpo, né? Então a gente tem que entender, quando coça mais do que arde, é mais alergia. Quando arde mais do que coça, aí já são outros problemas, né? Inclusive até doenças ligadas à questão hematológica, né? Problemas hematológicos, de origem hematológica. Tá? A gente tem que ver isso também, tem que fazer o diagnóstico diferencial bem feito. Então, como é que funciona a investigação de urticária? Classifica aguda ou crônica. Aguda até 6 semanas, crônica acima de 6 semanas. Tudo bem. Tem mais de 6 semanas. Então vamos dividir em 2 grupos. Com causa, com etiologia e sem etiologia. Com etiologia 40%, sem etiologia 60%. Vamos investigar o que tem, que pode estar relacionado com etiologia. Aí a gente tem justamente várias causas, né? Problemas hormonais, problemas de alta agressão, reumáticos, alérgicos, alergia alimentar é uma delas, né? Temos problemas enzimáticos, temos problemas de vários aspectos, né? Então a gente descarta todas as possibilidades, inclusive câncer, não é comum, mas existe, cânceres principalmente hematológicos e cânceres não hematológicos também, causando os efeitos paraneoplásicos, ou seja, para câncer, né? Que são ligados, estão ao lado do câncer, que podem causar também sintomas. Mas não é comum isso, é incomum. Aí você descartando todas essas possibilidades, aí você passa então para a urticária crônica espontânea ou urticária crônica idiopática sem causa definida. Idiopático é sem causa definida. E a gente então tenta esses protocolos, né? Associação dos antihistamínicos ou uso de doses aumentadas de um só antihistamínico, ou seja, a monoterapia com doses aumentadas de um antihistamínico. Não melhorou? Aí você pode tentar a técnica chamada anticorpo monoclonal, que é anticorpo anti-IgE, que a gente fala muito sobre isso, que é o omalizumab, ou Xolair, nome comercial, que ele primeiramente foi utilizado para pacientes com asma grave descontrolada, e depois a gente estendeu o uso para urticárias crônicas de difícil controle. Tá? Então basicamente é isso. Ok? Espero ter te ajudado. Então, pelo menos você deu um entendimento na tua cabeça, colocou nas caixinhas, né, aquilo que fica perdido, né? Tá bom? Um abraço, obrigado.